Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de propagação, com o tópico de propagação vegetativa por mergulia. Então já vimos propagação por sementes, propagação por estaquia, propagação por enxertia, diversos tipos de enxertia. Agora vamos abordar a propagação por mergulia, e também por auporquia. Mas a gente vai ver que a auporquia é uma variante da mergulia, ok? Então vamos lá. O que é então a propagação por mergulia, É um método de propagação vegetativa, artificial, que consiste em enraizar um ramo, estando ele ainda ligado à planta matriz, Então a planta a ser originada, ela só é destacada da planta mãe após ter formado seu próprio sistema radicular, Essa técnica ela é recomendada para espécies com dificuldades de multiplicação, por outros métodos que a gente já viu, métodos clonais ou mesmo por sementes. Então faz-se uso da técnica da mergulia. Ela baseia-se no princípio de que pelo sombreamento parcial ou total do ramo ou de outra parte da planta, são proporcionadas condições de umidade, aeração e ausência de luz, favorecendo a emissão de raízes nesses ramos, Então isso que rege a propagação por mergulia, Então as vantagens praticamente as mesmas vantagens que temos, da propagação sexuada, que é reduzir o tempo de formação da muda, eficiente para plantas de difícil enraizamento, Desvantagens, geralmente algumas espécies, as plantas podem sair de formato defeituoso, Baixo rendimento da planta matriz, é um fato porque a gente utiliza da planta matriz, galhos da planta matriz para fazer o processo da mergulia, E também baixo rendimento operacional, A gente utiliza-se de algumas técnicas de condicionamento da planta, Porque para que isso, a gente tenta favorecer essa planta, mesmo condicionar a planta para um melhor resultado com a mergulia. Então, algumas técnicas como o anelamento, a dobra do ramo no local da mergulia, vai provocar a redução de velocidade de transporte de carboidrato, fitossimilados, e fazendo com que aumentando essa possibilidade ali de formação de raízes no local, Então se eu corto o suprimento de carboidratos, para que no local que a gente faz o anelamento, por exemplo, ele concentra aqueles carboidratos. Então pode ser sim uma técnica que condiciona, que favorece o pegamento da mergulia, ok? Então, antes de falarmos da classificação, a gente falar que a mergulia geralmente ela é feita na primavera, ou no final do verão, durante a estação de crescimento das plantas, Então, porque aproveitar o crescimento vegetativo, onde está a maior produção de fotossimilados, questão até hormonal, então faz-se dar preferência para essas estações do ano, certo? Na propagação comercial, ela não é tão utilizada, Ela é mais utilizada na macieira para obtenção de porta-enxertos, de macieira, de pera e também de marmelo, Então ainda algumas apresentam dificuldade, porque é um processo que a gente já falou, trabalhoso, que exige grande quantidade de mão de obra,
e também, né, tem um custo mais elevado com outros métodos, se for comparar os outros métodos de propagação, né? Então, a mergulia ela é pregada só em alguns casos, né? Ok? Então, como classificação, né? Existem muitas formas da gente executar o processo, né, de mergulia. Mas todos, né, eles obedecem o princípio do que? Cobrir, né, a cobertura parcial do ramo. Então a gente tem que cobrir aquele ramo ou outra parte da planta, né, com solo ou substrato, para que ele possa fazer o enraizamento, né? Então a gente tem algumas, a classificação pode ser mergulia do tipo solo, né, ou aérea. Então do tipo solo a gente tem a mergulia simples, que ela é classificada de normal ou de ponta, e temos a mergulia contínua, pode ser a chinesa ou a serpenteada, e ainda temos a mergulia do tipo solo cepa, certo? Então essas são as classificações da mergulia. E a mergulia aérea é a que a gente conhece como alporquia, né? Então mergulia aérea a gente a alporquia, que a gente faz desse cobrimento parcial ou total de uma parte da planta, né? Só que na parte aérea, né? Não envolve o solo, certo? Então vamos ver lá os tipos, né? Aqui a mergulia simples, normal, né? Consiste em que? Curvar um ramo, cobrindo uma parte com solo, né? E deixando sua extremidade descoberta em posição vertical, certo? Aqui para vocês verem, né? Então, para que o ramo ele não seja deslocado, né, pela ação do vento ou de outros agentes, a gente deve fixá-lo, né, ao solo, né, pois o movimento do ramo pode danificar as raízes, né, prejudicando o enraizamento. Então, assim que o ramo ele forma essas raízes aqui, suficientes para a manutenção, né, a gente deve desligar da planta mãe. Então, ó, eu fiz a mergulia, né, o processo, e deixo o que? A parte, a extremidade descoberta, tá vendo? Então aqui, ó, enraizou, eu venho e desligo da planta mãe. Então essa é a primeira tipo de mergulia, né, que podemos observar, né, uma mergulia bem tranquilo, né? A mergulia simples, só que agora de ponta, né? Nesse caso, a ponta ou a extremidade ela deve ficar coberta com solo, né? Então ocorre a inversão de polaridade das gemas, né? Que brotarão e formarão uma nova planta. Então a gente cobre todo, né, a ponta e também a extremidade, né? Do mesmo modo que na anterior, né, após a formação do sistema radicular, a gente vai e separa a planta mãe, né, da nova planta, ok? Então é só algumas variações que a gente tem da mergulia. Então mergulia contínua, né, chinesa, olha aqui para vocês verem, consiste em curvar-se um ramo cobrindo com solo a maior extensão possível do mesmo, né? De modo que apenas sua extremidade fique descoberta. Então, ó, eu peguei esse ramo, cobri ele com solo e deixei só cobri ele todinho e ficou o quê? Uma extremidade aqui, né, descoberta, né? Apenas sua extremidade fica descoberta. Então aqui, ó, a cada ponto aqui eu estou fazendo o que? Um enraizamento. Então estou gerando várias mudas, e aqui depois que pegou o enraizamento eu faço, né, esse corte na planta mãe, ok?
Então é basicamente isso que funciona, né? Então com a cobertura do ramo, né, as gemas que estão aqui dispostas em sua extensão, né, permanecem sob o solo, né, e emitirão brotações aqui, ó, enraizadas, ok? Então vai ter o que? Então quanto maior o número de gemas aqui, maior vai ser o número de plantas que a gente vai obter. Aqui a mergulhia contínua, só que serpenteada, né, é semelhante à mergulhia chinesa, porém a cobertura é feita somente em algumas partes do ramo, né, não em toda a sua extensão. Então olha aqui para vocês verem. Algumas cobriu, outras não cobriram, então a gente cobre-se apenas uma parte com solo e deixa a outra descoberta, né? Então, tanto a contínua como também a serpenteada, ela permite obter maior número de plantas por ramo, né? Se comparado com a mergulhia simples, certo? Então, quando novas brotações emitirem raízes, os ramos devem ser desligados da planta mãe. Aqui para vocês verem a contínua, né, serpenteada. Um exemplo com ornamentais, né, se tem bastante, é muito comum a gente obter esse tipo de mergulhia. Agora já na mergulhia de cepa, né, consiste no plantio de uma muda, né, oriunda de semente ou de estaca, e antes do início da estação de crescimento, né, a gente faz uma poda drástica para favorecer a emissão de inúmeras brotações. Aí quando essas brotações atingirem mais ou menos de 10 a 15 centímetros de altura, faz-se a primeira amontoa, né, com terra ou substrato, né. A segunda amontoa é feita com 20 a 25 centímetros de altura. E a terceira até as brotações atingirem em torno de 40 centímetros. Né? Então, essa mergulhia do tipo cepa é o principal método de propagação de porta-enxertos para a macieira e também a pereira. Né? Elas só devem ser utilizadas, né, em espécies capazes de emitir gemas adventícias, ok? Então, ou gemas dormentes. Então, não é qualquer espécie que se enquadra, né, que a gente é capaz de fazer esse tipo de mergulhia. Então, aqui é um exemplo. Faz-se uma poda drástica, né, deixa brotar. Aí a gente vai e faz a primeira, né, coloca o substrato, né, cobre de solo, e ela aqui vai fazer o que? Os enraizamentos. Aí ela chega e faz a primeira amontoa, depois a segunda e assim por diante. Então a gente vai ter várias mudas aqui enraizadas nesse processo, né? Então é um processo um pouco mais demorado, né, do que os outros tipos de mergulhia, mas depende da espécie, né? Geralmente é espécies de clima temperado, né? Macieira, pereira, marmelo, utiliza-se desse tipo de mergulhia, ok? Então essas são as principais tipos de mergulhia. E agora temos esse aqui do mergulhia do tipo solo, né? Agora vamos falar da mergulhia aérea, que a gente conhece como alporquia, né? Então a alporquia consiste em envolver uma parte do ramo com solo ou também substrato correspondente, né, contido em vaso ou plástico preto, né, de modo que sejam proporcionadas boas condições para o enraizamento. Basicamente isso que é a alporquia, né? Então a alporquia aérea, né, a mergulhia aérea, né, ou alporquia, é utilizada quando o ramo ele não pode ser levado até o nível do solo, né?
seja por não apresentar comprimento suficiente, por exemplo, ou por estarem localizados na parte superior da planta, ou até mesmo por ele não ser flexível, né? Então deve ter cuidado de manter o substrato úmido, né? Irrigando com frequência, certo? Então a alporquia ela é muito trabalhosa, por isso pouco utilizada na propagação comercial, né? A nível comercial de plantas, ok? Mas é um método que facilita o emprego de técnicas, né? Como anelamento, aplicação de fitorreguladores, né? Auxilia, na verdade, na formação de raízes, ok? Então é importante esse método de propagação, principalmente em espécies de difícil propagação, como é o caso, por exemplo, da jabuticabeira, né? Aqui para vocês verem, é o método do anelamento, né? A gente faz esse anelamento para quê? Os carboidratos, né, que vêm aqui da parte aérea, né, eles não, a gente corta o fluxo, né, dos vasos condutores aqui, ele acumula nessa parte aqui da incisão, né, do anelamento, fazendo que estimulando aqui a emissão de raízes, ok? Então aqui consolo e faz o amarrio, né? Depois, com o tempo, a gente tira, né? E vê o que? O enraizamento. Olha aqui para vocês verem, né? Outra porquia aqui. Então a gente tem, pode-se fazer, né? Geralmente é utilizado esse plástico, transparente, que dá para observar as raízes, né? Então a gente utiliza-se bastante desse plástico também. Aqui para vocês verem, isso aqui foi a gente fez em 2019 na turma, quando eu lecionei, né, a propagação. Isso aqui foi naquele pé de umbucajá, lá próximo ao auditório, né? Então a gente faz o anelamento, olha aqui para vocês verem, né? Vem com o substrato preparado, né? Previamente, né? E faz o que? O amarrio, né? Desse preenchimento de substrato com plástico, e faz o amarrio, né, gente? E depois durante a semana, né, umas 2 vezes na semana, faz-se o que? O molhamento, irrigação, vem com a seringa mesmo, né? Injeta aqui a água aqui no substrato, né, para não perder umidade, correto? Então a gente fez também essa alporquia aqui foi na jabuticaba que a gente fez, e essa aqui no umbucajá, né? Uma com o saco plástico e a outra com esse aqui, o saco, né, preto, ok? Então foi isso que a gente trabalhou, né? Então quando a gente voltar presencial, vamos ter uma atividade prática com relação a uma atividade, né, a um mini curso com relação à propagação, né, todos os tipos de propagação que a gente viu, certo? Então assistam a videoaula, né, estudem, leiam, e até a próxima, ao nosso próximo encontro.